A paz do Senhor para todos. Estamos em mais um vídeo da verdade, da origem e dos ensinamentos de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último vídeo, irmãos, nós vimos Jesus Cristo no Monte das Oliveiras falando para seus discípulos todas as coisas que iriam acontecer na sua segunda vinda a este mundo, já deixando todos nos mínimos detalhes sabendo de tudo, porque Jesus Cristo também é profeta por natureza. E todas as coisas que Jesus falou ali no Monte das Oliveiras com relação escatológica da sua vinda, muitas delas já se cumpriram. Inclusive a maior de todas, que é o milagre do nascimento do Estado de Israel em 1948, ali na ONU. Jesus Cristo disse que quando Israel nascesse de novo como uma nação no mundo, então nós ficássemos apercebidos, porque a sua vinda estaria próxima. O dia e a hora ninguém sabe, mas era um sinal de que estava próximo a sua volta. Depois ele desce dali com seus discípulos, vai até a aldeia de Betânia, pois é convidado por Simão, um homem que era leproso e tinha sido curado por Jesus Cristo. Neste caminho até Betânia, Jesus Cristo diz a seus discípulos que estava próximo à festa da Páscoa, que ele iria ser traído, crucificado e morto pelos líderes religiosos e pelo povo de Israel. Ao chegar lá, ele visita Simão, aquele que ele curara de uma lepra, e vai depois para a casa de Lázaro. Lázaro, aquele que ele havia ressuscitado dos mortos, e que com este grandioso milagre havia despertado a ira dos líderes religiosos. Por quê? Porque os judeus desciam até Betânia para ver Jesus Cristo, pois havia sido anunciado que Jesus Cristo estava na aldeia de Betânia. Então os judeus saem, que era perto, Betânia de Jerusalém era muito perto, muito próximo. Então os judeus saíam de Jerusalém e iam para Betânia para ver Jesus Cristo, mas muito mais eles iam para ver Lázaro, o grande milagre de Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos, a vida vencendo a morte. E toda vez que os judeus chegavam ali na aldeia de Betânia e via Lázaro e tinham certeza que ele havia morrido depois de 3 dias, se convertiam a Jesus Cristo. Isso deixava os líderes judeus irados, os líderes religiosos com raiva de Jesus Cristo. E agora os líderes decidiram não só matar Jesus Cristo, mas matar Lázaro também, porque Lázaro era a prova viva do poder de Cristo de ressuscitar, o poder de Cristo sobre a morte. Com Jesus Cristo, a morte não tem vez. Então, ali mesmo na aldeia de Betânia e na casa de Lázaro, Jesus Cristo fica para o jantar à noite. Nós chamamos de o último jantar antes de sua prisão, morte e ressurreição. E ali no jantar, Jesus Cristo faz também algo maravilhoso e que nenhum mestre com seus seguidores na terra jamais tinha feito. E se hoje faz, é porque está imitando Jesus Cristo. Jesus Cristo se levanta na hora do jantar, logo após ele ter repreendido os discípulos, porque Maria, a irmã de Lázaro, entrou com um vaso de alabastro, um perfume muito caríssimo da época, e derramou nos pés de Jesus Cristo, em forma de agradecimento pela ressurreição de Lázaro. Depois ela pegou seus cabelos e começou a enxugar os pés de Jesus Cristo e chorar em cima dos pés de Jesus Cristo, agradecido. Os discípulos se indignaram, dizendo que aquele vaso de alabastro caríssimo devia ser vendido e dado aos pobres, em vez de desperdiçarem nos pés de Jesus Cristo. Jesus Cristo repreende eles e diz que vocês sempre vão ter os pobres com vocês para ajudá-los. Mas esta mulher fez algo importante. Ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. O cheiro, a perfumaria que ela estava derramando, já estava perfumando o corpo de Cristo. Porque dali, Jesus Cristo iria ser preso, crucificado e morto. E que o que aquela mulher estava fazendo, Maria, ia ser dito em todas as partes do mundo onde fosse pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E realmente foi isto até hoje. Logo após isso, Jesus Cristo faz algo extraordinário, que nenhum mestre na terra jamais fez. Ele se levanta, pega uma bacia com água,
pega uma toalha e lava os pés dos discípulos. Quando chega perto de Pedro, Pedro disse, não, tu não vai lavar meus pés, eu é que devo lavar os teus pés. Jesus Cristo diz, Pedro, se eu não te lavar os teus pés, tu não tem nenhuma parte comigo. Pedro disse, ah, Senhor, então dessa forma, não lave só os pés, não lave as mãos, a cabeça, o corpo inteiro. Jesus Cristo, não, Pedro, basta. Porque todos vocês já estão lavados pela minha palavra, pelos meus ensinamentos. E para quem já está limpo, só basta lavar os pés mesmo, o resto está limpo. E logo após este gesto inédito, que deixou todos ali admirados com tal atitude, não pode um mestre fazer isso, lavar os pés dos seus seguidores, não. Uma coisa dessa, Jesus Cristo revoluciona tudo, porque ele é o leão da tribo de Judá, o mestre da Galileia, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Por isso, quando ele se levanta e senta no seu lugar, ele pergunta aos seus discípulos, vocês entenderam o que eu acabei de fazer? E eles disseram, consequentemente, que não. Não dá para entender um mestre lavando os pés de seus seguidores. Isso é incompreensível, o mundo não aceita isso. Eles dizem não. Não entenderam. Jesus Cristo então diz, isso é com minhas palavras, né? Jesus Cristo diz, não, então é o seguinte, vocês me chamam de líder, mestre e senhor. E vocês fazem isso muito bem, porque eu realmente sou tudo isso. Então, se eu que sou o Senhor aqui, o maioral, o mestre, a autoridade máxima aqui, lavei os pés de vocês, de todo esse grupo que são meus seguidores, meus discípulos, então quanto mais vocês, com certeza, têm o dever e a obrigação de lavar os pés uns dos outros e servir uns aos outros, porque eu, o mestre, dei o exemplo a vocês, para que assim como eu fiz, cada um de vocês façam da mesma forma. Mas, se algum desonesto está aqui entre nós, é para se cumprir a Bíblia. Não pensem que eu não estou vendo, não. Tudo isso é para que a Bíblia se cumpra e eu seja traído, morto e salve a todos vocês, porque aquele que come comigo levantará seu calcanhar contra mim, me trairá e me entregará para a morte, exatamente como diz as Santas Escrituras, a lei de Moisés, a Bíblia Sagrada. Mas eu estou aqui dizendo a todos vocês, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês acreditem que eu sou mesmo o Messias, enviado de Deus e que sei de todas as coisas. Na verdade, eu digo a vocês, com toda a autoridade, que o servo não pode ser maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se vocês conseguirem saber essas coisas, então serão bem-aventurados e mais do que felizes, porque ouviram, entenderam e praticaram. E olhem que eu não falo isso com todos vocês, porque eu sei aqueles que têm me escolhido, é claro. Mas na verdade vos digo, que se alguém recebe aquele que eu enviar, recebe na verdade eu mesmo. E quem recebe a mim, recebe também aquele que me enviou, o meu Pai Celestial, que está nos céus. Então, depois desses ensinamentos, Jesus Cristo turbou-se em espírito, ou perturbou-se em espírito, ficou triste em espírito, porque ele iria fazer uma revelação fantástica a seus discípulos naquele momento. Jesus Cristo olha para eles firmemente e diz, eu digo a vocês agora que um de vocês irá me trair. Diante de tamanha revelação dos discípulos, os discípulos começaram a olhar um para o outro e a se perguntar, quem será? Será que sou eu? Como todos eles não tinham a mínima ideia de quem seria o traidor, o apóstolo Pedro e Tiago fazem sinal para o apóstolo João, que estava mais próximo de Jesus Cristo, e dizem, pergunta ao mestre quem é o traidor. E João, o evangelista, a quem Jesus Cristo muito amava, inclinou a cabeça no peito de Cristo e perguntou, quem é, mestre? Quem é aquele que, no meio de nós, que terá a coragem de te trair? E Jesus Cristo responde, aquele que eu lhe der o pedaço de pão molhado com vinho, esse é o que há de me trair. Logo após responder, Jesus Cristo, pegando o pedaço de pão, molhando no vinho, deu a Judas Iscariotes.
E quando Judas comeu o pedaço de pão molhado com vinho, e com o pacto de traição que ele tinha feito com os líderes religiosos, Satanás entrou nele. Ele abriu cabimento para que Satanás entrasse nele. E a partir de agora, Judas não pode mais ficar perto de Jesus Cristo, senão seria aterrorizado com a presença de Cristo e Satanás dentro dele. Então, assim que Satanás entra em Judas, Jesus Cristo ordena logo para ele e diz: o que tu tens que fazer, faze-o agora, logo e depressa. Judas entende rápido e sai do jantar ali em Betânia. E ninguém dos outros 11 discípulos entenderam o que Jesus Cristo falou para Judas. O que tu tem que fazer, fazer agora? Mas como Judas era o tesoureiro do grupo, digamos assim, eles acharam que Jesus Cristo mandou Judas comprar alguma coisa de comer, ou para comprar alguma coisa para a festa da Páscoa, ou alguma coisa para distribuir para os pobres. E já tinha chegado a noite ali na aldeia de Betânia, e assim que Judas sai ali do jantar em Betânia, já possuído por Satanás, é neste momento que Jesus Cristo diz para todos, conversa com seus discípulos sem a presença de Judas, e diz: agora é glorificado o Filho do homem que sou eu, Jesus Cristo, e Deus o Pai é glorificado nele. Se Deus o Pai é glorificado em mim, também Deus me glorificará. E mostrando isso a todos, filhinhos, meus discípulos, ainda por um pouco de tempo eu estou com vocês, e como eu já disse antes, chegará a hora que não estarei mais aqui. E para onde eu vou, vocês não poderão ir, pelo menos por enquanto. Por esta causa, um novo mandamento eu dou a vocês, que vocês amem uns aos outros, como eu, Jesus Cristo, amei todos vocês. E da mesma forma, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros verdadeiramente. O apóstolo Pedro então pergunta a Jesus Cristo: Senhor, para onde tu vais? Que nós não podemos te seguir? Jesus Cristo responde: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas vocês me seguirão depois. Pedro se chateia e diz: por que não posso te seguir agora? Por ti, Senhor, eu darei a minha própria vida. Jesus Cristo então olha bem nos olhos de Pedro e diz: tu darás a tua vida por mim? Você não tem condição nenhuma para isso, Pedro. Eu, Jesus Cristo, é que tenho o poder de dar a minha vida por todos vocês e depois tomá-la de volta. Este mandamento eu tenho com meu Pai. Eu tenho poder para isso, mas você não. Na verdade, eu ainda te digo, Pedro, que antes que o galo cante, 3 vezes tu dirás abertamente que não me conheces. Evangelho que escreveu João, capítulo 13, versículos 12 a 38. Lavou os pés dos discípulos. Deu o maior exemplo de humildade da face da terra. Nenhum mestre, nenhum ensinador, nenhum professor, nunca jamais na história da humanidade fez tal ato. Somente Jesus Cristo fez isso. E todos aqueles que fizeram depois, fizeram imitando Jesus Cristo. Jesus Cristo é o maior de todos. Todos se inspiram nele com relação à bondade, vida, fé e amor. Todos se inspiram em Jesus Cristo. Se inspiram em Jesus Cristo. E ele ainda disse mais: se eu lavei os pés um de vocês, um não queira ser maior do que o outro. Estava ali presente os líderes da igreja primitiva, que nós chamamos de igreja primitiva, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que eram os apóstolos. Um não pode ser maior do que o outro. Pastor não pode ser maior do que outro pastor. Líder não pode ser maior do que o outro líder. Todos decidirão juntos. Onde há lugar que pastor manda em outro pastor, é porque não segue o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo não colocou pastores, não mandou Timóteo distribuir, colocar pastores nas cidades onde ele passou, onde ele fundou, porque foi o começo de tudo da fundação da igreja. Por isto que ele determinou:
Mas após isso, apenas no começo, Paulo determinou que seria pastor. E nós temos exemplo de Paulo, depois que ele foi visitar os lugares, os líderes locais, muitos deles faziam oposição a Paulo, não queria que Paulo fosse, impedia que Paulo chegasse até lá, mostrava a independência dos pastores de cada local, mostrando a independência de que Paulo não mandava, eles teriam que aceitar Paulo entrar lá, ou o Senhor mandar a situação, mudar a situação, mudar o líder. Mas hoje em dia, pastor mandando em pastor, não pode mais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E como é que deve ser a decisão de uma certa denominação? Os pastores juntos decidirão juntos. Sempre foi assim na história da igreja. Nunca um homem comanda só. O único que comanda a igreja sozinho é o Senhor Jesus Cristo. Os outros pastores têm que se reunir todos juntos e tomarem as decisões, inspirados pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós entremos nessa fase final de Jesus Cristo na terra, que nós tenhamos o mesmo sentimento que os apóstolos estavam ali junto com Jesus Cristo, participemos também com Ele destes momentos. A partir de agora, irmãos, Jesus Cristo entra num momento de intimidade com seus discípulos. Vejam que Ele já foi muito íntimo com eles, pedindo a eles que amem uns aos outros, que eles não vão ter Ele para sempre, que Ele vai precisar partir para o céu, que eles vão ter que seguir sozinhos, mas que eles sigam os exemplos dele, de Jesus Cristo, certo? Intimidade, é tudo que nós vamos ver a partir de agora, nos próximos áudios, nos próximos vídeos, até a sua prisão e morte. Jesus Cristo vai amando os seus discípulos, os seus seguidores e deixando ensinamento para nós até hoje. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja nos ajudando e pondo esses ensinamentos do próprio Mestre dentro de nós, para que cumpramos eles, estejamos em pé diante do Filho do Homem no dia do arrebatamento da igreja. Que Deus nos abençoe. Amém.